Na primeira questão da lista 2, foi pedido que nós fizéssemos um relógio de 6 dígitos, um relógio digital, usando o display de 7 segmentos para representar a hora. Inicialmente, o relógio funciona. As features que foram pedidas para a gente na questão é que o relógio pudesse alternar entre um modo de relógio normal e um modo de alarme, que quando chegasse no prazo estipulado para o alarme, o programa soltasse um bip sonoro, até que a diferença de horários confirmasse, ou seja, até que não fosse mais o minuto do alarme. O relógio também tem um botão de incremento de horas e um botão de incremento de minutos. Cada um desses botões, quando apertados por 2 segundos, vão realizar suas respectivas funções. O botão de alarme vai alternar para o modo de alarme, que a gente vai poder setar uma hora. Então, agora eu vou setar o alarme para meia-noite e 1 minuto. Pronto. Agora, só esperar. Prontinho. Funcionando. Mostrando brevemente o arquivo C da primeira questão, a gente tem aqui as funções que foram usadas para fazer a questão. A função para mostrar no display os dígitos, com um pequeno cálculozinho para ficar tudo nos conformes. As funções de checagem, essa é a do alarme. Então, quando tudo está nos conformes, nas horas atuais e nas horas do alarme, ele ativa a buzina. As outras funções de checagem. E aqui embaixo está a função de configuração e a função run. Aqui na main, o funcionamento perfeito do sistema. A terceira questão pede que a gente faça um frequencímetro que deve medir de 10 a 99 Hz, com a medida sendo exibida em displays BCD. Aqui no gerador de sinais a gente consegue ver exatamente isso acontecendo. Ele vai sempre estar medindo o valor que estiver sendo gerado aqui. E quando a gente vê uma medida maior que 99, ele vai parar no 99 Hz. Caso a gente tenha uma medida menor que 10, ele vai ficar fixo no 10. Aqui no código a gente consegue dar uma olhada nisso. A gente tem as configurações para o funcionamento digital, para saídas e para entradas. A função frequencímetro, ela vai medir o período, calcular a frequência e, por fim, mostrar a frequência. Aqui na função de medir período, inicialmente ele vai esperar a onda subir e descer, e só depois disso ele vai continuar, ele vai começar a medir a onda. Aqui a gente tem um cálculo para a frequência, e aqui é a função de mostrar a frequência, aqui onde ele vai estabelecer o intervalo que ele vai medir de 10 a 99. E essa linha ela serve só para separar os dígitos por, por divisão por 10 e pelo resto da divisão por 10. E esse é o código. A quarta questão da lista pedia para a gente fazer um transmissor e um receptor serial WART, que assim que recebe um byte nesse terminalzinho virtual, ele devolve e escreve na tela. Ele funciona realmente como um terminal em tempo real. Então vamos ver. Ó, vou escrever MCMP. Pronto. Aqui. Bonitinho, funcionando. Aqui no código ele tem a definição das portas, bonitinho. Tem a função de delay, a função para enviar o sinal e a função para receber o final. E aqui na main ele roda no bonitinho. Iniciando aqui a nossa transmissão com o Proteus, né? Com a nossa simulação no Proteus, a gente tem aqui os dois servos motores que vão ser utilizados aqui. Na nossa atividade foi designado que a gente precisa, né, alterar o ângulo desses dois servos, através das chaves, utilizando o microcontrolador PIC, que foi configurado com um código em C. Iniciando aqui a simulação, cada um desses controladores está servindo para poder alimentar um servo diferente. Aqui o PenUp é responsável por subir a angulação desse servo aqui, o TiltUp para esse outro servo, e o Down
para baixar os dois, basicamente. O pen down para baixar esse de cima e o tilt down para baixar esse de baixo aqui também. E basicamente eles estão sendo inicializados em 30 graus e todo o esquema de delays e angulação e como ele está fazendo, né, a troca desse ângulo via o microcontrolador está disponível, né, no código em C, que eu vou explicar agora para vocês. Pessoal, demonstrando aqui o código, né, que a gente fez para o nosso servomotor. O que está acontecendo aqui? Eu vou estar definindo, né, as portas e o cabeçalho das minhas funções que vão ser utilizadas para a configuração do servomotor. Essas duas funções elas vão estar definindo o delay do nosso servomotor. E aqui, através desse loop, a gente consegue definir perfeitamente o timer que a gente vai querer. Além disso, a gente também tem as funções que vão definir, né, o ângulo do nosso servo. Essas duas funções elas são a mesma, né, a mesma função, mas elas são só variáveis diferentes para a mesma função. Elas fazem a mesma coisa e elas vão servir para definir os dois servos motores que estão no nosso projeto lá no Proteus. E aqui eu vou fazer a checagem, né, para poder fazer a alteração do nosso ângulo. E aqui na nossa main, nosso loop, né, está representado nesse loop aqui o delay em milissegundos e as nossas funções para os dois servos diferentes e a nossa checagem também.